O cenário que nos traz aqui nessa manhã, é importante nos lembrarmos de 3 eventos recentes. Em 27 de maio, houve um bloqueio de 14,5% no orçamento das universidades federais. Em 3 de junho, houve a reversão de 7% desse bloqueio. E em 9 de junho, houve um remanejamento de 3,2% dos recursos ainda bloqueados. O que torna esse bloqueio e esse remanejamento ainda mais graves é o cenário de subfinanciamento que as universidades federais já vêm enfrentando nos últimos anos. O orçamento aprovado para 2022 já era aquém da necessidade, sobretudo considerando o retorno presencial às salas de aula. É importante destacar que as universidades jamais paralisaram suas atividades. Ao contrário, desde o início da pandemia, se apresentaram como aliadas no enfrentamento do vírus, colocando toda a estrutura à disposição e com total dedicação ao país e aos brasileiros. A Rede Federal de Hospitais Universitárias, formado por 50 hospitais vinculados a 35 universidades, disponibiliza, desde o início da pandemia, mais de 2.000 leitos para pacientes com Covid-19, sendo cerca de 1.300 leitos de enfermaria e em torno de 700 leitos de UTI. Juntas, as universidades atenderam somente em 2020 mais de 85 milhões de pessoas nas várias frentes de apoio e enfrentamento à Covid-19, com uma média de 147 mil pessoas beneficiadas por mês em cada instituição. Além de consultas e internação, as universidades também realizam vacinação, testagem e pesquisas científicas em busca da cura. Ainda assim, o orçamento destinado à manutenção das universidades federais é insuficiente. A redução dos recursos de custeio inviabiliza a quitação de despesas essenciais, como água, luz, segurança, levando instabilidade à comunidade acadêmica e, não menos grave, comprometendo de forma preocupante a permanência dos estudantes socioeconomicamente vulneráveis. Antes mesmo do anúncio do bloqueio, a Andifes já vinha alertando sobre a necessidade de suplementação do orçamento previsto para 2022. Reiteramos, portanto, a urgente necessidade de desbloqueio dos recursos para a manutenção da rede federal de ensino superior, garantindo o pleno funcionamento desse sistema que contribui direta e diariamente com o desenvolvimento econômico, científico e tecnológico do país, e reconhecendo o trabalho ímpar que os senhores e senhoras deputados e deputadas, senadores e senadoras têm realizado em defesa do ensino superior público, gratuito, inclusivo e de qualidade, e da essencialidade da atuação de vossas excelências para assegurarmos o desbloqueio orçamentário. Para darmos continuidade ao nosso ato, eu convido à frente o presidente da Frente Parlamentar pela Valorização das Universidades Federais, deputado Léo de Brito, e o presidente da Andifes, magnífico reitor Marcos Davi, a quem eu passo o comando dos trabalhos. Muito bom dia, inicialmente aqui a todas as reitoras e reitores das universidades federais, eu como professor da Universidade Federal do Acre, parlamentar pelo 2º mandato, para mim é uma honra estar sucedendo aqui na frente parlamentar pela valorização das universidades federais, a nossa eterna reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora, que hoje é prefeita de Juiz de Fora, a deputada Margarida Salomão, e está aqui ao lado dos parlamentares. E aí eu queria fazer um convite, eu vi que tem vários parlamentares que gostaria de convidar a todos os deputados e deputadas que estão aqui presentes para estarem aqui conosco no dispositivo também. Aí já vou citando nominalmente, deputado Bongás, deputado Helder Salomão, deputado Vicentinho, deputada Fernanda, deputada Jandira Fergali, deputada Luísa Erundina, deputada Perpétua Almeida, deputado Paulo Teixeira, que estão presentes nesse ato, deputado líder Reginaldo Lopes, líder do PT, deputado Pedro Kizai,
deputado Glauber Braga, né, que estão aqui presentes. Também registrar que o deputado Severino Pessoa, do MDB, está representado aqui pela chefe de gabinete, Eliane Chaves. E, nesse momento, dizer da importância de nós estarmos realizando esse ato aqui no Parlamento Brasileiro, na Câmara dos Deputados, a frente parlamentar, que é uma frente suprapartidária. Nós sabemos que o compromisso com as universidades, hoje é um dia um tanto esvaziado aqui na Câmara dos Deputados, mas o compromisso com as universidades federais, o compromisso com a universidade pública, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada, é um compromisso que perpassa aí as diversas cores partidárias. Tanto é que nós temos vários partidos aqui representados pelos diversos parlamentares. Por isso, a importância de quando nós, e aí fazendo um cumprimento especial ao Marcos Davi, ao reitor Marcos Davi, que é o presidente da Andifes nesse momento, por isso que nós fizemos questão de que esse ato de mobilização, esse ato contra os bloqueios e o corte que veio a acontecer mais recentemente nas universidades federais, ele fosse feito pela frente parlamentar, exatamente para que nós pudéssemos, nesse momento de dificuldade, de extrema dificuldade, que passam as universidades que em 2015 tinham um orçamento discricionário de mais de 15 bilhões, e hoje esse orçamento está na casa de 5,5 bilhões. E nós poderíamos aqui estar discutindo, por exemplo, deputado Reginaldo, deputado Pedro Kizai, que é um entusiasta, nós poderíamos aqui estar discutindo o cumprimento das metas 12, 13, 14 do Plano Nacional de Educação, relativa à expansão das matrículas, tanto na graduação quanto na pós-graduação, que, segundo a campanha nacional pela educação, houve um retrocesso em relação às metas 12 e 14, ou poderíamos estar discutindo a questão, as diversas questões da universidade, esses ataques que estão sendo feitos em relação à cobrança de mensalidades, enfim, poderíamos estar discutindo a expansão das universidades, mas nós estamos discutindo nesse momento, reitor Marcos, presidente, a sobrevivência das universidades, né? Eu sei que daqui a pouco nós vamos te dar a palavra para que você possa fazer o relato, e na nossa universidade, no Acre, a situação é exatamente essa, né? Nós estamos falando aí da manutenção, daquilo que é básico para o funcionamento das universidades, que, como foi dito aqui, tiveram um papel muito importante, não pararam durante a pandemia. E nós temos que fazer esse registro aqui e sermos solidários nesse momento. Nós, inclusive, estamos tentando abrir uma agenda com o presidente da Câmara, Arthur Lira, ainda no dia de hoje, e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que os nossos reitores e reitoras possam ser recebidos, para que haja uma sensibilização geral também da presidência das casas, para que essa situação do governo federal seja revertida. Nesse dia, que é um dia muito triste para a educação brasileira, que nós tivemos aí a prisão de um ex-ministro da Educação. Então, esse momento é um momento muito especial. Espero que nós possamos, de fato, com o trabalho que vocês já estão fazendo de mobilização, de conversas, inclusive com os parlamentares que são dos seus estados e que são aliados das universidades federais, a gente possa fazer desse ato um ato para dar início a uma virada em relação à situação das universidades federais, que são tão estratégicas e tão importantes para o desenvolvimento do nosso país e, de fato, para a nossa juventude que quer ter acesso ao ensino superior. E, de fato, as universidades são espaços para que essas oportunidades, de fato, aconteçam. Um abraço. Bem, eu vou fazer, às vezes, de mestre de cerimônia aqui. Quero, antes da gente ouvir o nosso presidente Marcos Davi, representando a Andifes aqui,
Eu quero registrar também a presença aqui do Emerson Rodrigues, do Observatório do Conhecimento, da direção da FASUBRA, aqui representada pelo Antônio Alves Toninho, a coordenadora geral do Sinasef, Helenira Vilela, e a Ellen, do Comando de Greve dos Institutos Federais. Também a presença do Davi Lobão, coordenador geral do Sinasef. Passo a palavra, então, sem mais delongas, ao presidente da Andifes, reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, professor Marcos Davi. Bom dia a todas e todos. Eu gostaria de cumprimentar o deputado Léo Brito, que assume essa importante função de liderar a frente parlamentar em defesa das nossas universidades públicas. Eu gostaria de saudar as reitoras e reitores aqui presentes. Aproximadamente 50 colegas estão aqui nessa manhã, mostrando a importância, a relevância e a gravidade dessa situação. E gostaria de cumprimentar todos os parlamentares aqui presentes e pediria licença para fazer isso em nome da deputada Luísa Erundina e para matar os meus colegas. Para deixar os meus colegas reitores com inveja, eu vou falar que a UFJF já teve a satisfação de contar com a Luísa Erundina como nossa professora visitante. Bem, o que nos traz aqui é, sem dúvida nenhuma, um cenário muito grave. Já foi relatado quando tivemos a apresentação do evento. Nas palavras do deputado Léo Brito, isso também fica muito patente, mas o que eu gostaria de dizer para os parlamentares é que a situação enfrentada pelas nossas universidades federais hoje é de uma gravidade muito grande. E aí é importante, talvez, fazer uma breve recuperação histórica para que todos possam compreender o que aconteceu com as nossas instituições. Até 2019, nós estávamos observando um orçamento que vinha sofrendo reduções anuais desde 2016, e o marco de 2016 é importante, porque a redução do orçamento das universidades tem uma forte relação com a aprovação da emenda constitucional do teto de gastos. Não foram só as universidades federais que sofreram esse impacto, várias outras estruturas de Estado vêm sofrendo esse impacto. Mas até 2019, mesmo com esses cortes sucessivos, as universidades ainda tinham um orçamento que nós conseguíamos manter o funcionamento das nossas instituições. Ocorre que nos anos de 2020 e 2021, os cortes sofridos no orçamento das universidades foram muito severos. E isso só não gerou uma crise no funcionamento das nossas instituições, foi porque, em função da pandemia, as nossas instituições não estavam funcionando plenamente de forma presencial. Funcionávamos integralmente de forma remota nas nossas atividades acadêmicas e de forma presencial no enfrentamento que nós fizemos da Covid. O fato de nós não operarmos presencialmente fez com que nós conseguíssemos superar, mesmo com os rigorosos cortes de 2020 e 2021, a travessia desses 2 anos. No final do ano de 2021, nós fizemos uma articulação muito forte junto ao governo federal, junto ao Poder Executivo e também nessa casa, na tentativa de garantir uma aprovação de uma lei orçamentária que pelo menos retomasse o orçamento de 2019. Nós nem tínhamos a pretensão de retornar lá aos orçamentos de 2014 e 2015, que eram orçamentos que garantiam o funcionamento e expansão das nossas instituições, mas que pelo menos nós retornássemos ao nível de 2019, que foi o último ano de funcionamento presencial das nossas instituições. A lei orçamentária que foi aprovada ficou muito aquém
desse patamar que nós buscávamos. Eu vou dar um dado. Em 2019, o orçamento discricionário das universidades foi de 6,2 bilhões. Eu estou tirando daqui as despesas obrigatórias com o pessoal. Mas o orçamento discricionário, para todas as ações orçamentárias discricionárias da universidade, 6,2 bilhões. O orçamento que foi aprovado para 2022 é de 5,3. Isso é uma redução da ordem de 15% em valores nominais, e quando nós consideramos todo o efeito inflacionário desse período, a nossa perda se aproxima de 30% em 2022, quando comparado com 2019, que foi o último ano de funcionamento presencial. Começamos o ano de 2022, todos nós, reitoras e reitores das universidades, sabendo o imenso desafio que nós teríamos pela frente. Retomar as atividades das nossas instituições com um orçamento tão reduzido. E o que ocorreu agora, no mês de junho? Nós fomos surpreendidos pelo anúncio, primeiro, de um bloqueio de 14,2% do nosso orçamento discricionário, aquele orçamento que já era muito aquém das nossas necessidades. Houve uma forte mobilização logo na primeira semana. Esse bloqueio foi reduzido dos 14,2%. Metade foi liberado, mas continuamos com pouco mais de 7,5% bloqueado das nossas contas. E uma semana depois, o que nós temíamos ocorreu. Porque quando o orçamento é bloqueado, é porque é uma sinalização da área econômica que ele está precisando daquelas dotações orçamentárias para suplementar outras áreas. E foi o que ocorreu. Nós perdemos 3,6% do nosso orçamento, metade do que estava bloqueado já foi remanejado para outras instituições. Permanecemos hoje com 3,6% bloqueado. Isso representa na ordem de 250 milhões de reais. Outros 250 milhões já foram transferidos para outros ministérios. E o que nos traz aqui hoje é uma verdadeira grito de salvação das nossas instituições. As nossas instituições, várias delas, estão com o seu funcionamento comprometido para o segundo semestre. Garantir funcionamento pleno das nossas instituições durante todo o segundo semestre não vai se mostrar viável. Várias instituições vão ter, sim, enfrentar uma situação que talvez gere até paralisação de algumas atividades. O que é que nós estamos pleiteando? Nós estamos pleiteando o desbloqueio da parcela do orçamento de 2022, que foi bloqueado e remanejado, retornarmos ao orçamento da lei orçamentária aprovada em 2022 e continuamos pleiteando uma suplementação em 2022 para que nós possamos retornar, pelo menos, aos níveis de 2019. Quando nós falamos de todos esses valores, nós não estamos chegando nem na casa de 2 bilhões de reais, entre o que foi bloqueado e o que precisa ser suplementado. E esse número, perto de medidas que estão sendo estudadas hoje para enfrentar outros problemas nacionais, são muito insignificantes. Eles são muito menores do que é necessário, por exemplo, para resolver a crise do preço do combustível no Brasil. Ele é muito menor do que se pretende hoje para resolver a necessidade de cumprir outras necessidades de projetos sociais. Recuperar o orçamento das nossas universidades tem por razão, em primeiro lugar, garantir o funcionamento das nossas instituições, para que as nossas instituições não corram o risco de ver suas atividades paralisadas. Mas, principalmente, investir na nossa rede de universidades públicas federais é garantir que nós vamos continuar cumprindo o papel que nós estamos cumprindo tão relevante para a sociedade. Não apenas de formação de cidadãos e cidadãs comprometidas com a transformação do Brasil, mas muito mais do que isso. São as nossas instituições que fazem a pesquisa, que garantem a ciência, que garantem o avanço tecnológico para o nosso país e que fazem uma profunda transformação social.
Eu não poderia encerrar sem antes dar mais um dado. Comete-se um grande erro quando associam as nossas instituições a um espaço para uma pequena elite nacional. Isso já foi uma verdade em uma história do Brasil, hoje não é mais. Com várias políticas públicas que foram adotadas em anos anteriores, as universidades democratizaram seu acesso. No nosso último levantamento, mais de 70% dos nossos alunos são provenientes de um segmento social cuja renda per capita familiar é inferior a 1,5 salário mínimo. Quando o orçamento discricionário é cortado também, porque está nesse bloco, os recursos das ações orçamentárias de assistência estudantil. Nós estamos vivendo uma situação que nas nossas universidades aumenta a demanda de assistência estudantil por conta da crise econômico-social e nós temos o orçamento reduzido, o que pode gerar a situação mais dramática de um aluno que conseguiu acesso a uma universidade pública, a educação superior de qualidade e não vai conseguir terminar o seu curso porque nós não vamos ter condição de financiar as políticas de permanência. É um grito de socorro das universidades. Nós estamos muito sensibilizados com a participação de todos os parlamentares aqui. Gostaríamos de agradecer muito e pedir muito o empenho nessa busca de solução para essa situação tão grave que nós estamos enfrentando. Muito obrigado a todas e todos. Bem, nós já estamos, agradecer ao deputado Glauber, nós já estamos finalizando o nosso ato. E eu gostaria de fazer alguns agradecimentos aqui, agradecer à direção da Andifes, né, na pessoa do presidente Marcos Davi, e também do Gustavo, secretário executivo, a Lívia, que estiveram presentes, a liderança da minoria aqui, na pessoa da Ruana, na pessoa da Ruana, que está aqui presente conosco, e acho que ficou muito claro, o ato que nós fizemos, um ato suprapartidário, reitor, um ato aqui com a presença de vários partidos, inclusive o partido do próprio presidente da República, o compromisso com as universidades, o compromisso de reversão desse momento, dos bloqueios e também dos cortes, e a recomposição do orçamento das universidades federais, que estão nessa situação muito grave, e também o compromisso com todas as pautas. Nós esperamos sair da pauta negativa para entrar nas pautas positivas, inclusive em relação ao próprio orçamento para 2023. E faremos todos e utilizaremos de todos os mecanismos possíveis de obstrução, de negociação, como foi feito no ano passado. Vocês tiveram um papel fundamental aqui presentes na discussão do orçamento de 2022, em que, naquela negociação, o projeto que foi mandado aqui tinha cortes significativos e conseguimos recompor para 2019. Então, contem conosco, acho que está muito claro aqui a posição de cada um dos deputados e aqui das bancadas, das diversas bancadas. Precisamos fazer essa conversa com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, e também com o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, e juntar cada vez mais forças, estão presentes aqui os servidores administrativos e também os estudantes, juntar cada vez mais forças em torno dessa cruzada que nós temos aí pela educação superior. Passo a palavra para finalizar aqui com os agradecimentos finais ao nosso presidente da Andifes, aqui representando as instituições federais de ensino superior. Não, também é uma fala só de agradecimento. Em primeiro lugar, agradecer ao deputado Léo Brito por essa iniciativa da Frente Parlamentar em Defesa das nossas universidades. Um agradecimento também muito sincero a todos os deputados e deputadas que passaram aqui no dia de hoje. Se eu não errei a conta, acho que foram 7 partidos. Então já mostra uma representatividade muito importante. E o que foi mais significativo para todos nós é que nas falas surgiram propostas concretas, ideias de como nós podemos buscar essa solução desse problema, tanto do ponto de vista imediato das nossas dificuldades no Orçamento 22, mas com discussões também mais estruturais. Então, todos nós, reitoras e reitores, saímos daqui muito contemplados e agradecidos por essa iniciativa, a Casa do Povo abrindo as portas e permitindo
que nós viéssemos aqui trazer essa demanda tão relevante. E agradecer a comunidade das nossas universidades, hoje aqui representada pelos estudantes da UNE, pelos trabalhadores da FASUBRA, que estão aqui mostrando que esse trabalho que os reitores e reitoras estão fazendo tem eco nas nossas comunidades. As comunidades das universidades estão sensibilizadas por esse problema na busca dessa solução. Então, muito obrigado, deputado, obrigado pelo empenho e pelo início do trabalho na frente parlamentar.